Olá, pessoal. Nesta apresentação, nós vamos falar sobre a camada de aplicação de redes de computadores. Essa é a camada mais alta do modelo TCP/IP e é a camada que dá suporte direto para as aplicações que nós usamos, né? As aplicações que são a razão de existir dessas redes, né? Se nós não tivéssemos aplicações, não haveria necessidade da infraestrutura. Então, a camada de aplicação, a camada mais alta que faz uso dos serviços das camadas que vêm abaixo dela, né? Transporte, rede, enlace, física, como nós vamos ver mais tarde. Estes são os tópicos que nós vamos ver na aula de hoje. Princípios de aplicações de redes, Web HTTP, FTP, correio eletrônico com SMTP, POP3 e IMAP, o DNS, aplicações peer-to-peer e streaming de vídeo e redes de distribuição de conteúdo, que são as CDNs. Tá? Então vamos começar aqui com os princípios de aplicações de rede. Então, nossos objetivos aqui no estudo dessa camada são entender os aspectos conceituais e de implementação de alguns protocolos de aplicação de rede. Vamos entender os modelos de serviço que estão disponíveis na camada de transporte, porque a camada de aplicação faz uso da camada de transporte. E quando você vai projetar um protocolo de camada de aplicação, você precisa pensar em qual modelo de transporte você vai usar. Então é importante conhecer esses modelos. Vamos falar do paradigma cliente-servidor, o paradigma mais antigo, mais clássico, que é usado em muitas aplicações, como a web, o e-mail, etc. E vamos falar também do modelo, né, do paradigma peer-to-peer, ponto a ponto, que é usado em aplicações como BitTorrent e outras que não necessitam aí de um servidor sempre ativo. Vamos aprender também sobre alguns protocolos e para isso a gente vai examinar alguns protocolos bastante populares do nível de aplicação, né? Em vez de vermos uma grande quantidade de protocolos sem nenhuma profundidade, nós optamos por, né, mostrar alguns poucos protocolos, né, alguns dos principais protocolos com uma profundidade um pouco maior, porque você entendendo alguns desses protocolos, você vai ter a ideia de como o modelo funciona, e aí você pode entender os demais protocolos apenas lendo a documentação deles, tá? Então, o objetivo aqui é mostrar alguns com uma determinada, com uma profundidade um pouco maior, para ter uma compreensão mais ampla aí do todo. E quais são as aplicações que existem então para a internet, para redes de computadores? São muitas, né? E com certeza vocês conhecem várias delas, tá? Então aqui tem apenas alguns exemplos dessas aplicações mais comuns. Então, o e-mail, que foi uma das primeiras, né, que possibilita que você envie mensagens para outras pessoas de uma maneira análoga ao que se faz no serviço de correio, mas sem precisar de papel, né? Você manda pela própria rede. A web, que, como a gente já falou, foi a principal aplicação que levou aí a internet para casa das pessoas, né? E que está aí até hoje sendo muito usada também. Os mensageiros instantâneos, que permitem a comunicação entre as pessoas em tempo real, aí, através da rede, né? Mandar mensagens que chegam ali em questão de segundos. O login remoto, que permite que você se conecte a uma máquina distante, né? Você pode ter um determinado servidor no seu trabalho e de repente você está em casa e quer acessar esse servidor para fazer alguma coisa, você pode fazer lá um login remoto. O compartilhamento de arquivos via peer-to-peer, que começou lá com o Napster, como a gente já falou na aula passada, né? E que depois originou a criação de outros protocolos que são usados até hoje, como o BitTorrent, que permite compartilhar arquivos aí sem necessidade de um servidor sempre ativo. Os jogos em rede
multiusuários, né? Então, também uma aplicação bastante popular, jogos que permitem que usuários em diferentes locais participem desse mesmo jogo usando a rede de computadores. Os streamings, né, que também estão se tornando cada vez mais populares, vídeos armazenados, caso do YouTube, Netflix, diversos serviços que oferecem, né, conteúdo sob demanda. Você seleciona lá o que você quer assistir, ele envia para você. Serviços de voz sobre IP, né, como o Skype, serviços que substituem aí o uso do telefone tradicional. Você pode usar a própria rede de dados, a própria internet, para poder fazer uma chamada de voz. As videoconferências em tempo real, também cada vez mais utilizadas, né, principalmente agora, em tempos de pandemia, a gente tem a videoconferência, várias pessoas participando de uma videoconferência com voz, com vídeo, com apresentações. As redes sociais, que se tornaram muito populares aí nos últimos anos, como Facebook e tantas outras. Os mecanismos de busca, né, que já existem lá desde os anos 90, mas também vão evoluindo cada vez mais aí com o tempo, para permitir que você encontre, né? Quanto mais informação você tem na rede, mais difícil é você encontrar aquilo que você deseja. Mas com a evolução dos mecanismos de busca, nós conseguimos hoje, né, mesmo com todo esse conteúdo, nós conseguimos encontrar o que nós desejamos de uma maneira relativamente fácil. E eu tenho certeza que se vocês pararem um pouquinho aí, começarem a pensar, vocês vão lembrar de muitas outras aplicações que nós temos na internet hoje. Como que nós podemos fazer então para criar uma aplicação de rede? Para isso, nós vamos escrever programas que executam nos sistemas finais. Qual sistema final? Aquele que o meu público-alvo usa, né? Se todo mundo que vai usar a minha aplicação usa Windows, então eu faço um programa para Windows. Se eles podem usar diferentes sistemas operacionais, eu vou querer fazer também um aplicativo para Linux, para Mac. Ah, eles vão usar no smartphone, então nesse caso é melhor fazer um aplicativo para Android ou um aplicativo para iOS. E, enfim, a gente vai construir os programas que vão executar no sistema final e que esses programas vão se comunicar através da rede. Então, por exemplo, no caso da web, você tem o servidor web que faz a comunicação com o navegador web. Então, se você está criando uma aplicação de rede, você pode querer, se você vai usar o modelo cliente-servidor, você vai construir um servidor e vai construir o software cliente. O interessante disso é que você não precisa escrever nada para o núcleo da rede. Isso é o mais importante. É por isso que nós temos, né, novas aplicações surgindo a todo momento e novas aplicações que de repente ah, acabam ficando muito conhecidas, né, muito famosas e viram parte do dia a dia das pessoas. Isso só é possível porque não é necessário escrever nada para o núcleo da rede. Você só precisa escrever o programa, né? Se, vamos supor, eu tenho lá um servidor para oferecer um determinado serviço novo na internet e eu só preciso, então, criar o software cliente e esperar que as pessoas peguem esse software, que elas queiram usar esse software sem depender de nada, né, da infraestrutura. Só preciso que a infraestrutura funcione, né? Eu não preciso modificar nada nela. Imagina se cada vez que eu fosse criar uma aplicação nova para a internet, eu precisasse mexer na infraestrutura, precisasse mexer nas camadas mais baixas, na camada de rede, na camada de enlace. Seria muito complicado. Vocês veem como que está aí a implementação do IPv6 na camada de rede. É algo bem lento, algo bem gradual que está acontecendo, né? Então, imagina se para fazer uma aplicação eu tivesse que também contar com todos os administradores de rede do mundo querendo instalar lá a minha atualização no roteador. Seria inviável, né? Então, é muito importante essa questão da separação das camadas, de modo que eu possa escrever a minha aplicação
contando apenas ali com a camada de aplicação, né? Eu escrevo só o software na camada de aplicação e escolho o que eu quero usar ali na camada de transporte, né? Escolho o serviço que eu quero usar e uso. Não preciso me preocupar com o que o usuário vai estar utilizando, né? Claro, eu vou ajustar a banda que eu vou usar de acordo com o meu público-alvo, né? Não adianta eu fazer um software que usa uma largura de banda enorme se o meu usuário vai estar usando um smartphone e a rede de telefonia, que é cheia de limites, né? Eu vou ter que pensar nisso. Mas eu não preciso me preocupar, né, se o usuário está numa conexão de fibra ótica, se ele está para o Wi-Fi, esse tipo de coisa não tende a não ser a preocupação para quem está fazendo a aplicação. A gente só se preocupa lá com a camada mais alta e as camadas mais baixas a gente só conta que elas vão funcionar e pronto, né? Então, então, os aplicativos aí rodando nos sistemas finais vão permitir o desenvolvimento e a propagação bem rápida de aplicativos novos. Então, como que funciona uma arquitetura cliente-servidor? Então, se eu tenho um servidor para o meu serviço, eu preciso que esse servidor seja um hospedeiro que esteja sempre ligado, tá? E ele precisa também ter um endereço IP permanente. Em geral, eu vou usar um data center para hospedar esse meu servidor e para ficar mais fácil caso eu queira escalar, caso o meu serviço obtenha sucesso e eu precise de aumentar a quantidade de servidores que eu vou usar. Então, por que precisa estar sempre ligado, né? Imagina um serviço como a web. A web você espera, né, quando você acessa um site, você espera que ele esteja sempre online. Certo, você vai acessar o site de uma loja, você quer entrar naquele site daquela loja a qualquer momento. Ele não fecha à noite, ele não fecha de fim de semana como uma loja física. Então, é esperado que um servidor esteja sempre ligado. Eu preciso ter uma certa confiabilidade na infraestrutura que atende esse meu servidor, né? Eu não posso hospedar o servidor num, com um serviço que, né, não me dá essa confiabilidade, porque eu posso perder clientes com isso. O endereço IP ele precisa ser fixo, porque quando você troca o endereço IP, tudo bem, você pode associar um nome, e aí esse nome está associado com um endereço IP dinâmico. Isso é possível fazer, DNS dinâmico, né? Eu posso trocar, eu posso acessar um determinado serviço com um nome, e se ele troca o IP, eu informo lá o servidor de DNS dinâmico e ele passa a apontar para o novo IP. Ok, é possível, mas sempre tem um tempinho, né, entre você trocar o IP e passar essa alteração e ela se propagar. Então, não convém, né, usar endereços IPs que mudem, tá? Então, por isso que eu não hospedo um serviço, se eu quero colocar um servidor de um serviço que eu quero que esteja sempre disponível, eu não vou usar uma conexão doméstica com IP que muda, com uma conexão que pode cair, não tem nenhuma garantia de que ela que ela vai funcionar sempre, né? Então, para esse tipo de coisa, eu costumo mesmo usar o data center. Até, como eu falei, por causa da questão da escala. Se de repente eu preciso, meu serviço está fazendo muito sucesso, eu quero colocar um segundo servidor, provavelmente eu só vou ter que pagar um pouco a mais lá para o serviço do data center e eles já vão disponibilizar mais um servidor para mim para eu poder escalar meu serviço. Coisa que se eu fosse fazer o minha própria infraestrutura, eu teria que comprar outro servidor, configurá-la, e aí isso tomaria um certo tempo que atrapalharia nessa questão de escala. Por outro lado, o cliente, ele se comunica com o servidor, mas ele pode estar conectado de maneira intermitente. Então, tipicamente, o cliente é intermitente. Você não precisa deixar o seu computador, se você usa a web, você não precisa ter um computador sempre ligado, né? Você só liga quando você quer acessar alguma coisa. Seu celular, que você usa para acessar determinados serviços, ele também não está conectado sempre. Às vezes você sai da rede, você passa numa área, né? Você está viajando, passa lá por uma área que não tem sinal. Então, muda o IP constantemente, né? Você conecta numa rede Wi-Fi, aí você sai, aí já troca o IP para o IP da telefonia, e aí você chega no seu trabalho, já troca o IP de novo. Então, os IPs são dinâmicos também. E os clientes, tipicamente, eles não vão se comunicar diretamente entre si. Qualquer comunicação que seja feita é através do servidor. Mesmo que o serviço
de certa forma, dê a impressão de que os clientes estão se comunicando diretamente, muitas vezes a comunicação é via servidor, né? E-mail, né, por exemplo. Você não manda o e-mail não vai direto da máquina de uma pessoa para a máquina de outra pessoa. Ela vai passar por um ou mais servidores web, né? Então a comunicação não é direta. Por outro lado, nós também temos a arquitetura peer-to-peer, onde você não tem um servidor sempre ligado. Você tem sistemas finais arbitrários que se comunicam diretamente. E então você pode pensar em casos como o torrent, por exemplo, né? O torrent, você entra lá para baixar um arquivo torrent, você entra num torrent e você está ao mesmo tempo baixando o arquivo e enviando o arquivo para outras pessoas. Mas se acontece algo na sua conexão, você desliga a sua máquina, a conexão cai, você sai desse torrent e depois você volta e continua, né, o seu download e continua fazendo upload para outras pessoas. Então você não precisa ter uma máquina sempre ligada nesse caso. Os pares eles vão requisitar os serviços de outros pares e em troca eles oferecem serviços a outros pares. Eu falei do torrent, né, mas isso vale para qualquer serviço peer-to-peer, né? Em geral, os pares estão lá para oferecer e usar serviços. E isso acaba trazendo uma autoescalabilidade. Por quê? Porque à medida, né, quando você coloca, né, vamos supor que você é administrador de uma distribuição de Linux e você está lançando uma nova versão. Você põe lá num servidor web para ser baixado, num servidor FTP. Isso não escala. Se de repente muita gente começar a baixar aquilo ao mesmo tempo, né, muito procurado, muita gente estava esperando aquele lançamento. Aí todo mundo começa a baixar e isso vai saturar aí a largura de banda que o seu servidor pode oferecer. No caso do torrent, isso já não acontece, porque cada um que está baixando, ele também está colaborando, ele também está compartilhando com outras pessoas que estão ali no mesmo torrent. Então ele já tem alguns pedaços do arquivo e que ele vai distribuir para outras pessoas e ele está pegando outros pedaços do arquivo de outras pessoas, de muitas outras pessoas, né? Então esse serviço, quando chega alguém novo, ele traz a capacidade de download, mas também traz a de upload, né? Ele vem usar um serviço, mas ele também vai oferecer o próprio serviço. Então, com isso, você acaba tendo uma alta escalabilidade. Os pares, como eu falei, eles são intermitentes, eles podem trocar de endereço IP. Então, o gerenciamento disso é bastante complexo, né? Você tem várias formas de organizar quem está participando, né? Quem está participando de um torrent, por exemplo, você tem redes DHT para poder fazer esse tipo de conexão. E aí você tem identificadores para os clientes que vão além aí do IP, né? Você tem que contar que eventualmente ele vai trocar o IP e ele vai ter que continuar sendo reconhecido ali pelos pares. Então, o gerenciamento disso acaba se tornando um pouco mais complexo para poder ter que lidar aí com essa intermitência e com essas eventuais trocas de endereço IP. Antes de fazer uma aplicação para usar na internet, nós precisamos entender como que a comunicação entre diferentes processos funcionam, em particular entre processos que estão em diferentes hospedeiros. Tá? Então, um processo, né, tecnicamente, o que a comunicação não é feita entre um programa, né, mas entre programas, mas sim entre processos que são instâncias do programa que estão em execução. Tá? Então, dentro de um mesmo hospedeiro, nós temos várias formas de comunicação interprocessos, e isso é definido pelo sistema operacional. Então, vocês que já fizeram as aulas de sistemas operacionais 2, vocês devem ter visto ah, alguns modelos de comunicação interprocessos, como pipes, FIFOs, memória compartilhada, memória mapeada, e sockets, né? No caso de sockets, é um tipo de comunicação que serve não só para comunicação entre processos dentro do mesmo hospedeiro, mas também de processos de diferentes hospedeiros. E é aí que entra a comunicação entre processos pela internet. Então, isso, né, se vocês estudaram lá os sockets, quem fez aula comigo deve até ter feito lá um programinha, né, que você enviava uma mensagem de um computador para outro e você poderia inclusive fazer isso
em diferentes hospedeiros no laboratório ou em diferentes hospedeiros na própria internet. Como que isso é possível, né? Porque tem a comunicação entre os sockets, entre os processos. Mesmo que esse processo esteja em diferentes máquinas, ela pode ser usada. Então, esse é o princípio por trás aí do funcionamento da internet, né? O uso de sockets no modelo TCP/IP. Então, no modelo cliente-servidor, você tem um processo cliente, que é o processo que inicia a comunicação, e tem um processo servidor, que é o processo que fica, né, sempre ligado, esperando para ser contatado. Então, novamente, dando o exemplo do servidor web, né? Você tem um servidor web lá sempre ligado e à espera de pessoas que entrem naquele site ou naqueles sites que aquele servidor atende. Um cliente vai iniciar a comunicação, como? Ele vai, né, digitar lá o endereço daquele site no navegador dele, e o navegador vai criar ali um processo, né, para conversar com esse servidor e trocar ali as informações que são necessárias. Então, naquele momento, vai ser usado um socket de comunicação. O servidor também tem lá o seu socket que está aguardando conexões. E no momento em que eles iniciam a comunicação, um novo socket vai ser usado para esta finalidade. Aplicativos peer-to-peer também têm processo cliente e processo servidor. Tá? Nesse caso, eles funcionam como clientes e como servidores ao mesmo tempo. Então, por exemplo, um programa de torrent, ele é cliente e ele é servidor. E ele pode, em determinado momento, estar agindo como cliente ou como servidor, como ambos. Tá? Então, no caso do peer-to-peer, a gente vai muitas vezes falar de lado cliente, lado servidor, mas só no sentido de quem começou a comunicação e quem que, né, recebeu a comunicação. O cliente é aquele que inicia. Então, em um determinado momento, você está lá com o seu programa agindo como cliente, abrindo conexão com outros pares, e em outros momentos ele está agindo como servidor, né, recebendo a conexão de outros pares. Então, os processos vão enviar e receber mensagens de seu socket para o seu socket. Né? Ele envia para o socket e recebe do socket. Socket é análogo a uma porta. Então, o processo emissor ele vai empurrar mensagens para fora através dessa porta. Ele vê o que ele precisa enviar para outro hospedeiro e coloca nessa porta, envia através dessa porta. Do lado receptor, o processo vai receber, então, o que ele tiver que receber através também de uma porta. Então, o processo emissor ele confia na infraestrutura de transporte para que o que ele enviou chegue aqui do outro lado, tá? Então, você monta aqui o seu pacote, né? Coloca ele na camada de transporte através do socket. O que você escolhe aqui, muitas vezes, é o modelo de serviço. Né? O que eu quero usar da camada de transporte? Qual protocolo de transporte eu quero usar? Né? Quero usar um TCP? Quero usar um UDP? Isso eu consigo escolher. Mas daqui para frente eu não tenho mais controle. Uma vez que eu coloquei o pacote na infraestrutura, eu estou contando que a camada de transporte, de rede, de enlace aqui do hospedeiro vai dar conta de fazer isso ser enviado pela internet. E do outro lado, também estou contando que as camadas física, enlace, rede de transporte do hospedeiro que está do outro lado, fazendo a comunicação comigo, vão cuidar de que essa mensagem chegue até o socket para ser usado aqui pelo processo da aplicação aqui do outro lado. Tá? Então, quando estamos desenvolvendo a aplicação, nós temos controle sobre essa parte aqui. A parte da aplicação, a parte do processo, a parte que vai fazer uso do socket. O restante, em geral, é controlado pelo sistema operacional e nós não temos mais controle uma vez que nós enviamos. Então, para que um processo consiga receber mensagens, ele precisa ter um identificador. Ele precisa ter alguma coisa que identifique ele unicamente para que ele possa receber aquelas mensagens que são destinadas a ele. No caso da internet, esse identificador é o endereço IP.
O dispositivo hospedeiro, então, ele tem um endereço IP exclusivo de 32 bits, caso, né, você esteja usando IPv4, ou de 128 bits, caso você esteja usando o IPv6. O endereço IP do hospedeiro, em que o processo executa, ele é suficiente, então, para identificar o processo? Tá? Uma vez que eu entreguei, que eu coloquei lá o endereço IP do hospedeiro para quem eu quero entregar aquela mensagem, isso basta? Isso não basta. Por quê? Porque pode existir muitos processos executando ao mesmo tempo em um hospedeiro. Normalmente nós fazemos isso, né? Nós não estamos fazendo uma coisa só nas nossas máquinas muitas vezes. Estamos lá acessando o e-mail, estamos navegando na web, estamos ouvindo uma música no Spotify, estamos lá com o comunicador instantâneo, o Skype aberto. Então, são vários processos ao mesmo tempo e todos eles executando no mesmo hospedeiro que tem o mesmo endereço IP. Então, quando chega uma mensagem nesse computador, como é que ele vai saber de qual processo é? Será que é do navegador? Será que é do Skype? Será que é do Spotify? Ou é do programa de e-mail? Ele não tem como saber, exceto se você tiver algo além do endereço IP. E é aí que entram então os números de porta. O número de porta é um número que está associado com o processo no hospedeiro, tá? Então, normalmente, o que você tem é um IP, que é algo da camada de rede ali, da comunicação entre hospedeiros, e você tem um número de porta, que é algo do nível de processo, da camada de transporte. Então, quando eu vou enviar uma mensagem para um determinado hospedeiro, além do IP desse hospedeiro, eu preciso incluir o número da porta. Ao número da porta e ao endereço IP é que está associado o socket daquele serviço que eu quero acessar, por exemplo. Muitas vezes, muitos serviços têm um endereço de porta, têm um número de porta que é padronizado. Então, por exemplo, o protocolo HTTP, que é o protocolo da web, ele tem uma porta padrão que é a porta de número 80. Então, quando eu quero abrir algo com um servidor web que não está usando uma camada de segurança, TLS, SSL, eu vou abrir essa conexão com a porta 80. Tá? Então, o meu navegador ele já sabe disso. Quando eu digito lá o endereço, ele vai verificar qual que é o IP que corresponde àquele endereço e vai tentar abrir uma conexão com a porta 80 daquele IP que corresponde àquele endereço. Se fosse um e-mail, um servidor de e-mail, normalmente ele está na porta número 25. Então, as conexões dos programas de e-mail são feitas usando a porta 25. No caso também sem criptografia, tá? Para criptografia tem portas diferentes. A gente vai falar dessas portas diferentes mais tarde, tá? Então, serviços mais comuns, mais populares, costumam ter uma porta padrão. Uma porta que é definida lá pela IANA para aquele serviço. Então, isso quer dizer que eu só posso usar aquela porta? Não, nada impede que eu use uma porta diferente. Se eu quiser colocar um servidor web numa porta aleatória aí, né? O número de porta é um número de 16 bits. Então eu tenho lá 65 mil e tantas portas para poder escolher. Se eu estou fazendo um servidor web de teste aqui para alguma coisa, para um site que eu estou desenvolvendo, eu posso colocar ele numa outra porta. A única coisa que eu tenho que fazer é que no meu navegador, na hora de fazer a conexão, eu preciso colocar um número de porta diferente lá também. Porque do contrário, ele vai assumir que eu estou usando a porta padrão, que é a porta 80. O que pode não ser o caso. Tá? Então, para enviar uma mensagem, por exemplo, para o servidor web, através do HTTP, o servidor web que está no endereço gaia.cs.umas.edu, eu vou mandar nesse endereço IP aqui, que é o endereço IP que corresponde a esse endereço, a esse nome. Tá? Se você pegar um servidor DNS e consultar, vocês vão ver que é realmente esse IP que corresponde a esse nome. E vou enviar na porta 80, que é a porta que tipicamente está um servidor web. Tá? Então, por enquanto é isso. Mais tarde a gente volta a falar sobre endereçamento de processos. Então, um protocolo da camada de aplicação,
ele define várias coisas. Ele define os tipos de mensagens que são trocadas, por exemplo, mensagens de requisição, mensagens de resposta, né? Como que eu vou fazer uma mensagem para uma requisição, qual que é o formato de uma mensagem de resposta, qual que é a sintaxe dessas mensagens, quais são os campos que precisam estar presentes, como que eles vão estar delineados, separados, a semântica das mensagens, né? Qual que é o significado de cada um daqueles campos. E ele também vai definir regras para quando e como os processos enviam as mensagens, tá? Então, tudo isso faz parte do protocolo. Então, se eu pego o protocolo web, por exemplo, ele tem lá um formato bem específico de requisição, tem alguns campos que eu posso utilizar. Na resposta também tem alguns campos de cabeçalho que vão incluir informações interessantes, importantes ali para o meu navegador, em alguns casos. E, e ele vai incluir também os objetos que você vai baixar, mas tudo isso é definido pelo protocolo. O tipo de, os campos possíveis, a mensagem que você envia, o formato, tudo isso, o significado, quando que ele envia, quando que ele recebe, tudo isso é o protocolo que define. Então, tem alguns protocolos que eles são abertos, eles são de domínio público. Eles são definidos em RFCs. E isso permite a interoperabilidade. Então, por exemplo, se eu pegar o HTTP da web ou o SMTP dos e-mails, eles são abertos. São domínio público, tem uma RFC, qualquer pessoa pode acessar e ver como esse protocolo funciona. Então, se eu quero hoje construir um novo navegador, vou construir o meu próprio navegador. Não quero mais usar o Chrome, o Firefox, vou usar o meu. Vou implementar o meu navegador para a web. Eu consigo fazer isso? Consigo. Vou ter que baixar lá a RFC, implementar o protocolo HTTP. Claro que não é só isso, né? Depois eu vou ter que fazer todas as outras partes que o navegador oferece, né? A parte de exibição da página, de interpretação do HTML e tudo mais. Mas a parte da comunicação, ela está definida ali na RFC. Então, o navegador que eu fizer pode conversar com um servidor web qualquer. E se eu quiser fazer um servidor web também, qualquer navegador, desde que eu siga a RFC, qualquer navegador vai conseguir conversar com ele normalmente, tá? Então, protocolos abertos têm essa vantagem. Qualquer pessoa com conhecimento suficiente pode pegar a RFC, ler e tentar implementar esse protocolo e fazer a comunicação com com outras aplicações que usam o mesmo protocolo. E nós também temos protocolos que são proprietários. Então, por exemplo, o protocolo do Skype é um protocolo proprietário. Eu não posso fazer um programa que vai conversar com usuários do Skype, tá? Eu não tenho acesso, ou eu tenho um acesso bastante limitado à maneira como o protocolo do Skype funciona. É fechado, é um código fechado. Então a gente até pode saber alguma coisa. Eu posso usar um Wireshark aí e capturar algumas mensagens e ver o que está passando. Mas ainda assim, né, tem criptografia, tem uma série de coisas que vão me impedir de saber exatamente como esse protocolo funciona. Então eu não vou conseguir, né? Por isso que a gente não vê clientes alternativos, por exemplo, para usar o Skype. Não tem você tem alguns comunicadores instantâneos que podem ser acessados por programas genéricos, né? Então, por exemplo, você tem lá o Pidgin, que ele faz conexão com o ICQ, com, com o Google Talk. Ele consegue conectar em redes de vários serviços de comunicação instantânea. Por quê? Porque esses protocolos dessas outras redes, ou eles são abertos, ou mesmo sendo fechados, eles estão disponíveis, né? Eles foram disponibilizados para quem quisesse implementar. Por outro lado, você tem protocolos que são totalmente fechados e aí você não tem essa possibilidade de implementá-los. Tudo depende, então, do modelo de serviço que está sendo usado, né? Alguns são livres, são abertos, desenvolvidos pela comunidade. Outros são de empresas que optaram também por liberar e outros, né, a empresa usa também como algo comercial e não libera, tá? Temos esses diversos modelos aí de uso de protocolos.
Mas a ideia é que se você tem o conhecimento do protocolo, você consegue implementá-lo e fazer a comunicação com processos que usem este mesmo protocolo. Então agora nós vamos falar sobre tipos de requisitos de transporte que uma aplicação pode precisar. Isso equivale a requisitos que nós temos para outros tipos de serviço, como nós mesmos, né? Quando nós vamos nos transportar para outro lugar, eu preciso fazer uma viagem. Eu posso ter, por exemplo, a opção de ir de carro, de ir de trem, de ir de avião, e essas várias opções têm vantagens e desvantagens, né? Então, se eu for de carro, eu vou demorar mais, vou me cansar, talvez vou ter um gasto um pouco maior, porém eu vou poder fazer o caminho completo, né? Eu vou da minha casa até o hotel onde eu vou me hospedar, sem precisar trocar de meio de transporte. Se eu for de trem, eu tenho a vantagem de gastar menos. E eu posso pegar o trem, eventualmente, num lugar próximo, numa estação próxima. Mas vai ser um pouco mais demorado, né? E eu vou também precisar chegar até a estação. Ou eu posso pegar um avião. O avião é bem mais rápido, porém ele também é mais caro. E além disso, ele não está disponível, né? O aeroporto, talvez não temos tantos aeroportos quanto estações, então vou precisar de uma forma de chegar até o aeroporto. Então temos que pôr isso na balança na hora de escolher o meio de transporte que nós vamos usar. Na hora de fazer uma aplicação, é a mesma coisa. Então eu tenho que pensar no que eu preciso para a minha aplicação. Então, por exemplo, eu preciso de integridade de dados. Alguns aplicativos, como os de transferência de arquivos, por exemplo, precisam de uma transferência 100% confiável. Eu não quero baixar aqui a ISO do Windows ou do Linux que eu vou usar e baixar, depois que eu baixei vários teras ali, vários gigas, eu descubro que tem lá um byte que está corrompido, né? Eu vou checar lá o hash da ISO e vejo que, opa, não era não era isso que que eu queria, né? Tá corrompido isso aqui, eu vou ter que baixar de novo. Isso não seria legal, né? Então, o que que nós temos? Aplicativos que transferem arquivos, eles precisam de uma transferência 100% confiável. Quando o arquivo termina de baixar, eu quero ter certeza que aquele arquivo é aquilo que está, é uma cópia idêntica daquilo que está lá no servidor, né? Eu não quero correr o risco de que ele tenha se corrompido no caminho por causa de uma interferência ou algo do tipo. Então, para isso eu preciso de um protocolo de transporte que faça, que cuide disso, né? E cuide do transporte confiável. Por outro lado, se eu estou conversando, né, via VoIP, estou tendo uma conversa aqui no Skype, por exemplo, ou em qualquer outro aplicativo de voz, eu já posso tolerar alguma perda, né? Se perder um pacote ou outro no caminho e isso causar ali uma pequena interrupção de milissegundos no áudio, pode ser que eu nem perceba, né? Pode ser que você, né, dependendo de como que está indo a conversa ali, uma palavrinha que faltou, você consegue entender assim mesmo. Você não perde ali o teor da conversa com isso, né? Então, isso quer dizer o quê? Que áudio é mais tolerante à perda. Além de que, se eu estou transmitindo áudio em tempo real e acontece uma perda, de repente eu precisar transmitir de novo aquele pacote, né? Se é uma transferência de arquivos, ok. Um pedacinho do arquivo chegou corrompido, ok, transmite de novo aquele pedacinho, né? E o importante é que lá no final o arquivo vai estar íntegro. Se precisar retransmitir alguns pedaços, tá tudo certo. Agora, numa aplicação de áudio em tempo real, de repente aquele pedacinho que está faltando, até transmitido de novo, isso vai aumentar a latência, concorda? E aí uma latência maior vai fazer com que essa conversa fique truncada, né? Vai ser aqueles casos em que você está conversando e você termina de falar, a pessoa ainda está ouvindo lá e ela vai responder alguns segundos depois, né? Aquele atraso que não fica legal, atrapalha um pouco o fluxo da conversa. Então, integridade de dados é muito importante para algumas aplicações e não muito importante para outras. Para outras, ele pode ser dispensável, tá?
Ah, mas não convém eu sempre usar a integridade? Conviria se ela não tivesse esse custo, né, de eventualmente aumentar a latência e tudo mais. Então, às vezes, você abre mão em favor de alguma outra vantagem. O que mais que uma aplicação pode precisar? Ela pode ter requisitos de temporização. Eu envio um pacote, quanto tempo demora para ele chegar do outro lado? Milissegundos, né? Poucos milissegundos, dezenas, centenas. Isso pode fazer toda a diferença. Então, se eu estou fazendo alguns tipos de aplicações, né? Telefonia, como eu acabei de falar, precisa de uma latência baixa para ficar um negócio fluido. Se a latência começa a subir muito, a conversa não flui. Você termina de falar, a pessoa ainda não terminou de ouvir. Ou você começa a falar outra coisa, a pessoa começou a falar junto, dá aquele, né, aquele choque, aí um para, o outro também para. Fica um negócio difícil. Dá para conversar com latência? Dá, mas as pessoas têm que treinar para isso, né? De falar tudo o que precisa e ela espera, ouve a resposta e tudo mais. Porque é mais complicado. Não flui a conversa tão bem quanto uma conversa ao vivo ali, onde não existe latência. Jogos na internet também dependem de latência baixa. Depende, claro, do tipo de jogo, né? Mas jogos como os tiros de primeira pessoa, por exemplo, os jogos de esporte, eles em geral precisam de uma latência baixa. Você não quer atirar lá no sujeito e descobrir que, na verdade, ele já não estava mais lá, ele já tinha saído, né, num jogo de tiro, por exemplo. Jogos de esportes que você precisa, para ficar fluido, você precisa ter uma latência baixa, né? Senão você coloca lá um comando e o seu jogador demora para executar aquele comando, isso vai atrapalhar a experiência, tá? Então, é claro, existem alguns tipos de jogos em que uma latência ali de centenas, né? Estou jogando xadrez pela internet. Então, o requisito de tempo aí já não é tão estrito. Se demorar ali um segundinho a mais ali para a jogada aparecer para o meu adversário, isso já não vai ser tão crítico. Claro, o jogo, às vezes, você está jogando com tempo e aí o tempo também é crítico. Mas milissegundos, às vezes, tende a não ser tão crítico. Então, depende do tipo de jogo, depende da aplicação. Então, muitas aplicações requerem uma temporização bem baixa, principalmente telefonia e alguns tipos de jogos. Outros já são mais tranquilos com relação a isso, né? Então, vou baixar um arquivo, a latência não tem muita importância, né? Só vai mudar o quê, né? Eu cliquei lá para baixar. Se ele começou a baixar dentro de meio segundo ou de um segundo, não vai mudar nada, né? O importante é que o arquivo chegue aqui num tempo razoável. Então, temporização é algo que o aplicativo pode ou não precisar. Outra coisa é vazão. Vazão também. Algumas aplicações requerem uma vazão mínima para serem eficazes. Então, eu quero assistir um filme em 4K, resolução 4K. Se eu não tiver uma vazão mínima, né, de alguns megabits por segundo na minha rede, eu não vou conseguir ver isso, né? Claro, depende da compressão também, né? Mas se eu quero ver com uma compressão que não deixe tudo pixelado, que não fique ruim, né, que não atrapalhe a minha experiência, eu preciso ter uma certa quantidade de megabits, tá? Então, Netflix trabalha lá com 15 megabits por segundo na resolução 4K. Agora estou trabalhando com 8 no máximo, porque eles reduziram a vazão por causa da pandemia. Mas, o que isso quer dizer? Que se eu tiver uma internet de 1 Mbps, eu não vou conseguir assistir o vídeo em 4K. Eu vou conseguir ver numa resolução menor, talvez, mas em 4K eu não vou ver. A não ser que eu baixar ele antes, né? Ver ele em tempo real ali, eu não vou conseguir ver, né? Então, todas as aplicações precisam de uma largura mínima de banda? Não. Muitas delas são elásticas. Baixar um arquivo é elástico. Se eu tenho uma conexão rápida, uma conexão com uma vazão boa, eu vou baixar em 15 minutos. Se ela for ruim, talvez eu leve 15 horas, mas de qualquer forma o arquivo vai chegar, né? O download do arquivo vai usar o que tem disponível. A web também é assim. Então, vou abrir um site na web. Se eu tenho uma conexão rápida, pode ser que esse site abra rápido. Se eu tenho uma conexão mais lenta, pode ser que ele demore um pouco mais.
Mas desde que não demore muito, ainda é viável usar esse site do jeito que, né, com a vazão que eu tenho. Porque a vazão da web é uma vazão elástica. Mais um requisito possível, segurança. Vários requisitos de segurança podem ser necessários. Então, por exemplo, eu posso precisar de criptografia. Eu não quero passar a senha do banco, o número do cartão de crédito numa conta sem criptografia, numa conexão sem criptografia. Então, posso ter esse requisito. Posso ter o requisito de integridade dos dados, né? Saber que o dado que está chegando lá do outro lado, ele não foi adulterado no caminho, ninguém teve acesso a ele, ninguém conseguiu mexer alguma coisa, né? Trocar alguma informação. Então, esse tipo de coisa é importante também, né? Saber que ninguém alterou um determinado pacote no caminho entre um hospedeiro e outro. Então, são requisitos que algumas aplicações precisam, outras não precisam. Eu preciso de criptografia quando eu vou acessar o banco, mas eu não preciso necessariamente de criptografia para acessar lá o site de notícias, tá? Então, isso também vai depender da aplicação que eu estou utilizando. Então, aqui nós temos os requisitos de transporte para alguns tipos de aplicações comuns que nós usamos no dia a dia. Então, vamos lá, né? Transferência de arquivo. Questão de perda de dados, não pode ter perda, né? Como eu falei, eu não quero baixar a minha ISO do Windows aqui e a hora que ela chegar eu descobrir que ela está corrompida. Eu quero baixar ela, não quero que ela esteja corrompida só porque teve uma interferência aí na conexão, em algum enlace entre o meu hospedeiro e o servidor lá da Microsoft, perdeu lá um pacotinho no caminho, inverteu um bit, e por causa disso eu fiquei com uma ISO corrompida que eu vou ter que baixar de novo. Isso não é aceitável. Então, transferência de arquivos é algo que não pode ter perda. Porém, a vazão é elástica, né? Quando eu tinha uma conexão de linha de escada, eu podia baixar uma ISO de sistema operacional, um CD, mas ia levar um tempão, né? Ia levar talvez dias para eu conseguir fazer isso, enquanto que hoje eu consigo fazer isso em questão de minutos. A vazão é algo elástico, né? Então você consegue usar o que você tem, né? Pode demorar minutos, pode demorar segundos, pode demorar horas, mas funciona, não tem um requisito de vazão específico. E não é sensível a tempo, né? Então, eu posso ter uma conexão via satélite aí que tem uma latência um tanto mais alta. A única coisa que vai acontecer é que vai demorar mais um pouco para começar a baixar e no controle de congestionamento pode ficar um pouco mais difícil, mas enfim, no geral vai funcionar bem sem sensibilidade a tempo. E-mail também não pode ter perda, né? Eu não quero e-mails que eu escrevo uma coisa lá e o destinatário vai receber palavras faltando, palavras invertidas, letras faltando, né? Eu não quero nada disso. Eu quero que o e-mail chegue lá do jeito que eu escrevi. Já a vazão pode ser elástica, né? Se de repente o meu e-mail tem um anexo grande, pode ser que ele demore um pouco mais ou um pouco menos para chegar, para ir, mas ainda assim vazão elástica. E também não é sensível a tempo, né? Quando eu mando um e-mail, eu sei que vai levar aí alguns segundos para ele chegar na caixa postal do destinatário, então se levar alguns milissegundos a mais ou a menos da questão da latência, não muda nada. Mesma coisa documentos web, eu não quero que tenha perda, né? Eu não quero acessar um site lá que vai estar também com erros, com imagens faltando, imagens corrompidas, texto faltando pedaço, né? Não é aceitável isso. Eu não posso ter perda. Porém, a vazão é elástica. O importante, né? Quando estou fazendo um site, eu preciso pensar, claro, naquele usuário que tem uma conexão mais lenta. Não quero fazer um site pesado porque vai demorar muito para abrir para ele e pode ser que ele desista, né? E vai, dependendo do que eu estou oferecendo, ele pode procurar o meu concorrente que tem um site mais leve. Mas eu posso construir um site que leve 2, 3 segundos na máquina mais lenta e leve meio segundo na mais rápida e está tudo bem. Então é algo que é elástico, né? Eu posso demorar mais ou menos. E também não é muito sensível a tempo. A maioria das pessoas espera que do momento que você digita lá o endereço até o site começar a abrir, vai levar um tempinho.
E isso tem a ver com a latência. E a latência, se for então de milissegundos, aí, de centenas até um segundo, aí não tem problema nenhum. Então, documentos web não são sensíveis a tempo. Então, esses três são bem parecidos, né? Mas aí quando você chega em áudio e vídeo em tempo real, aí já tem uma diferença. Então, eu estou querendo ver um evento ao vivo, né? Eu estou assistindo lá um jogo de futebol ao vivo. Eu tenho tolerância à perda? Tenho, posso perder deu lá um errinho na imagem, deu uma quadriculadinha ali, ou deu uma falha ali na voz do narrador, perdi uma palavrinha, não tem problema, tá? Eu aceito isso, porque a alternativa seria eu ver o jogo, né, com mais atraso. Aí eu perco o aspecto do tempo real, né? Então eu tolero alguma perda com relação a isso. E a vazão? A vazão varia de 5K a 1 mega, né? Por que 5K a 1 mega? Isso é mais ou menos, né? Depende de quanta fidelidade você quer nesse áudio, né? Se eu quero um áudio lá com qualidade bem baixa, só para eu ouvir o que está acontecendo, qualidade menor que a de telefone, aí 5K tá bom, né? Agora, se eu quero algo com qualidade de rádio FM ou com qualidade de CD, aí eu já preciso de mais. Se eu quero uma qualidade perfeita, cristalina, né, eu vou precisar cada vez de mais aqui, né, dependendo de quando, de qualidade do áudio que eu quero. A qualidade do vídeo é a mesma coisa, né? Depende da resolução e depende da qualidade, da compressão, né, do modo de compressão que eu estou usando. Mas, tipicamente, né, coloquei aqui 16 MB é o que você precisa para ver um vídeo Netflix 4K pré-pandemia, quando eles usavam na faixa de 16 MB, 15 e 16 MB para vídeo 4K na melhor qualidade. Então é isso que eu preciso para assistir. Se fosse um evento ao vivo com essa qualidade, também eu precisaria dessa faixa. Ah, eu não preciso de 4K, pode ser uma resolução menor. Aí eu posso ter uma largura de banda menor também. Mas essa vazão está diretamente ligada aí com a qualidade, e se eu exijo um mínimo de qualidade, né, eu preciso ter uma vazão mínima também. Principalmente quando eu estou pagando por um serviço, né? Às vezes eu estou lá assinando para assistir um determinado evento, eu não vou querer assistir com uma qualidade ruim, eu vou precisar ter aquela vazão mínima para ficar satisfeito. E é sensível a tempo? Sim, também é sensível a tempo, aí na casa dos centenas de milissegundos. Por que que isso, né? Por que que áudio e vídeo em tempo real é sensível nesse caso? Novamente, se eu estou numa videoconferência e eu estou lá assistindo o vídeo, uma apresentação, tem uma determinada qualidade de áudio e vídeo que eu exijo aqui, da vazão novamente, né? Eu tinha falado de um evento ao vivo, de uma transmissão de um evento esportivo, por exemplo, mas pode ser videoconferência também, né? Então, videoconferência também precisa ter um áudio ou vídeo com uma certa capacidade para que não fique ruim, né? Para que a imagem, o som não fique ruim. E tem essa tolerância aí de centenas de milissegundos para não ficar um negócio quebrado, né? Porque você está conversando com a pessoa do outro lado, se levar segundos para o som, para a imagem chegar lá, essa conversa já não flui. E se for um evento esportivo, também tem aquela questão, né, de que passou um tempinho, deixa de ser ao vivo, né? Então, isso acontece às vezes na Copa. Você está lá assistindo o jogo, e de repente seu vizinho gritou o gol antes. Estragou, né? Na sua casa o cara nem bateu o escanteio ainda e o vizinho já está gritando o gol. É sinal de que ele está assistindo a transmissão num lugar que tem uma latência menor. Né? Hoje as emissoras de TV têm diferentes latências, dependendo da maneira que elas trabalham. Então, de repente, um canal está mais rápido que o outro, está mais à frente do que o outro, mesmo num evento ao vivo, por causa dessas latências diferentes aí entre, né, as transmissões do lugar de onde o evento está acontecendo até a central da emissora, onde vai ter edição e tudo mais, as retransmissoras, e depende também se você está usando a TV aberta por a TV UHF aberta, ou se você está usando um serviço de satélite. O serviço de satélite já tem uma latência maior, como a gente já viu. Mas às vezes a latência do satélite, né, do canal via satélite, pode até ser menor do que um canal terrestre, dependendo de como que a emissora está trabalhando. Tá? Então, esse tipo de coisa pode fazer diferença na experiência do usuário.
Então a latência aí a sensibilidade ao tempo existe, tanto aí nas videoconferências quanto nas transmissões ao vivo. No caso de áudio e vídeo armazenado, também bem parecido com o áudio e vídeo ao vivo, com a diferença, né? Você também tem uma certa tolerância à perda. Em alguns casos, né? Você aceita ali que eventualmente o áudio ou o vídeo falhe um pouquinho. A vazão também tem dados aí similares ao daqui de cima, né? E a sensibilidade ao tempo, ela aí nesse caso é um pouco maior, tá? É de alguns segundos, porque, né? A questão é, você, supondo serviços do tipo Netflix e Amazon Prime, você clicou lá para assistir um filme ou uma série. Se demorar ali 1, 2, 3 segundos para começar, tá ok, você não vai achar ruim, tá? Se começar, né? Se for para demorar minutos para começar, aí você vai ficar com saudade da locadora, né? Então aí não é legal. Então, o importante é que não demore tanto, mas alguns segundos está ok. Até o tempo de fazer um buffer, por exemplo, isso é importante, né? É mais interessante você esperar ali alguns segundos para começar, mas ter a certeza que aquele buffer vai garantir que você não vai ter uma pausa no meio do caminho. Então, isso é mais aceitável, né? Você até tolera ali alguns segundos de bufferização para evitar que depois você tenha ou perdas, né? Perdas que às vezes é chato, né? Você está lá assistindo e o vídeo fica falhando, ou aquela travadinha para carregar, né? Que também é muito chato. Então, nesse caso, você aceita aí até um atraso maior pela bufferização, e aí o atraso da latência acaba sendo insignificante, tá? Caso de jogos interativos, novamente, depende do tipo de jogo, mas em geral somos tolerantes à perda. Pô, é tolerante à perda em jogo? Sim, porque muitas vezes o que acontece? A máquina fica enviando pacotes continuamente informando qual que é a posição do jogador, por exemplo. Imagina lá um jogo de corrida. Então, frequentemente, o seu jogo está mandando a informação de onde o seu carro está e você está recebendo a informação de onde estão os carros dos seus adversários. Se de repente perder um pacote no caminho, esse pacote não precisa ser retransmitido, porque em seguida já vem um outro pacote que é a nova posição. Então, se você perdeu um ali, simplesmente, né? O que o jogo vai fazer quando ele perde a posição? Se for um jogo mais inteligente, aí ele vai fazer uma interpolação, né? Ele vai tentar deduzir qual que é o próximo ponto. Você estava correndo nessa direção, então provavelmente no lugar daquele pacote que não chegou, você estaria um pouquinho, né, adiante naquela direção em que você estava indo. Ele pode errar essa estimativa e aí no próximo pacote que chegar ele corrige. Às vezes você observa isso, né, em jogos de corrida, o carro de repente salta de um lugar para o outro do seu adversário porque é uma correção ali de algum pacote que eventualmente foi perdido e você não viu, né? Você não viu porque ele não chegou àquela posição e aí você já foi diretamente para a próxima. E chegar àquela posição do momento anterior depois já não tem, não adianta, né? Para que vai servir uma posição que o jogador já não está mais? Então aí você tolera alguma perda. Jogos usam poucos kilobits por segundo, tá? Então, isso é importante de dizer, às vezes as pessoas têm a impressão errada de que jogos usam muita largura de banda. Eu preciso de uma largura de banda alta porque eu comprei lá um videogame e tal e eu estou precisando e eu quero jogar online. E isso não é verdade. A maioria dos jogos eles precisam de latência baixa, mas eles não precisam de largura de banda alta. Então tem muita desinformação nesse sentido. Uma vez até alguém importante lá da Anatel deu uma declaração falando que as conexões hoje estão com uma vazão pior porque as pessoas estão jogando online e tal, e uma enorme besteira, né? Isso não acontece. Pode até acontecer de você gastar mais largura de banda quando você está atualizando o jogo, por exemplo, né? Atualizações. Hoje os jogos são enormes, vários gigabytes. E aí, quando você tem uma atualização, às vezes é uma atualização de gigabytes também. Então, isso exige largura de banda, né? Para você baixar a atualização. Mas na hora de jogar mesmo, a largura de banda é bem baixa. Em geral, são poucos kbytes por segundo, kbits por segundo.
E já a sensibilidade de tempo, como eu falei, ela tende a ser bem baixa, né? Então, para jogos hoje, muitos jogos exigem uma latência de abaixo aí eu coloquei centenas, né? Mas na verdade dezenas em alguns casos, porque quando a latência começa a aumentar muito, a experiência acaba ficando ruim. E por fim, mensagens instantâneas. No caso, mensagens instantâneas, elas também não podem ter perda, né? Você não quer que a mensagem chegue truncada, né? Hoje as pessoas já escrevem mensagem instantânea com um monte de abreviação, com vários erros, às vezes até o próprio corretor ortográfico lá acaba botando algum erro, corrigindo alguma coisa que não deve. Então, se tiver perda, aí fica terrível, né? Então, nós queremos mensagem instantânea sem perdas. Porém, a vazão já é mais elástica, né? Em geral, são pacotes pequenos. A mensagens de áudio e vídeo aí já é um pouco maior, mas a vazão é elástica porque, né, pode demorar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos para a mensagem chegar. Não, é esperado que quando você manda uma mensagem instantânea, ela não é tão instantânea assim. Ela leva ali um segundinho, dois, três, então, né, tem uma certa elasticidade. Sensível ao tempo? Sim e não, né? Sim e não, porque, né, se for algo similar aí ao tempo real, você, né, precisa aí ter uma temporização baixa. Se você está conversando algo na linha do tempo real. Se você está gravando uma mensagem e enviando, aí você já não tem essa sensibilidade ao tempo, né? Depende da forma como você está enviando essas mensagens, né? A forma que você está trabalhando o seu aplicativo. Então, são esses aí os requisitos de algumas das aplicações mais comuns com relação ao serviço de transporte. Então, agora vamos falar um pouco sobre os serviços que são oferecidos pelos protocolos de transporte da internet. Começando pelo serviço TCP. O serviço TCP ele oferece um transporte confiável entre os processos emissor e receptor. Isso quer dizer que o emissor pode enviar os pacotes, as mensagens, tendo a certeza de que elas vão chegar do lado receptor sem estarem corrompidas, né? Eventuais interferências não vão atrapalhar, não vai perder esses pacotes e, e eles vão chegar em ordem, na mesma ordem que eles foram enviados. O TCP ele garante isso apesar da camada que vem abaixo dele, que é a camada IP, não garante isso para o TCP. Então, como que o TCP implementa essa confiabilidade? Ele tem uma estratégia em que ele numera os pacotes e se faltar algum pacote, então pela numeração dá para saber. Ele tem uma estratégia em que ele usa uma soma de verificação, em que se essa soma não bater, é sinal de que algum dado foi corrompido e ele pode descartar esse pacote e esperar uma transmissão. Ele tem uma estratégia em que ele pede confirmação de cada pacote que foi enviado. Então, se algum pacote não chegar, for perdido, ele faz uma nova transmissão. Então, com isso, ele consegue fazer o transporte confiável. Então, uma aplicação pode confiar nele para que, né, os pacotes cheguem todos do outro lado sem faltar nada e sem corromper dados. Ele oferece esse serviço. Ele também oferece um serviço de controle de fluxo. Isso quer dizer que o emissor não precisa se preocupar de estar enviando dados mais rápido do que o receptor consegue tratar. Às vezes você está enviando dados de uma máquina que tem, digamos, um SSD, que lê dados muito rápido, e está enviando para uma outra máquina, mesmo numa rede rápida, mas essa máquina está gravando os dados de um HD, que é mais lento. Então, se os pacotes chegam muito rápido, essa máquina não consegue gravar. E aí vai, né? Ela tem um buffer de recepção e esse buffer enche. E aí estoura esse buffer e ele começa a perder dados. O TCP não deixa isso acontecer. Ele usa uma janela em que ele informa quanto espaço ainda tem no buffer de recepção do outro lado. E com isso o transmissor consegue controlar o seu envio para que ele não sobrecarregue o receptor. O TCP também conta com controle de congestionamento. Dessa forma, quando a rede está congestionada, às vezes tanto o emissor quanto o receptor estão lidando bem com os dados, mas a rede em si está congestionada. Então, se ele começa a mandar muito pacote, começa a perder muito pacote, e aí o trabalho de ficar retransmitindo é muito maior. Então, ele consegue ajustar a taxa de transmissão dele de acordo com o que a rede consegue comportar, para evitar que tenha muitas perdas e, e isso acabe, né, exigindo muitas retransmissões, a vazão efetiva vai ser muito pior.
Então ele cuida disso também. Então, se a sua aplicação precisa de uma dessas três coisas, é uma boa ideia usar o TCP, porque ele já vai cuidar disso para você, né? Porém, ele não oferece garantias de temporização. Ah, eu tenho um jogo aqui, uma aplicação VoIP, eu preciso de garantia de temporização. O TCP não vai oferecer isso. Ele não vai oferecer também uma garantia de vazão mínima. Não adianta eu falar, eu vou usar o TCP porque ele garante para mim que vai passar no mínimo, né, 100 kbps. Não, isso não acontece. Ele não tem como oferecer isso. E ele também não oferece segurança. Se você envia dados, né, você está enviando uma senha sem criptografia. O TCP não vai criptografá-la para você, ele vai enviar desse jeito mesmo. E aí, se tiver alguém observando lá a conexão no meio do caminho, como a gente viu na aula passada, né, alguém com acesso à conexão, ele não vai evitar que esses dados sejam roubados, por exemplo. Então, ele tem essas coisas que ele não oferece. E, por fim, ele é orientado a conexões. Isso quer dizer que para uma conexão TCP acontecer, ela precisa, antes de tudo, ser configurada. Você precisa fazer um pedido, né? O cliente faz um pedido para o servidor aceita, e aí o cliente confirma, né? Mais uma vez, são três vias, né? Autenticação, são três mensagens, e aí a conexão pode fluir. Então você tem pelo menos um par de mensagens extra que é para configurar a conexão. A terceira mensagem já pode ir com dados, então não estou contando ela. Mas isso, em alguns casos, é ruim, porque você precisa, às vezes, enviar só uma coisinha rápida e, para poder mandar, você precisa antes abrir a conexão e depois fechar a conexão. Então, tem esse custo maior de conexões do TCP, mas faz parte do protocolo, não tem como usar ele sem as conexões, né? Você também tem, se você não quer usar o serviço TCP, você pode usar na internet o serviço UDP. No caso do UDP, não existe transferência de dados confiável. Você envia o pacote e torce para ele chegar. Pode ser que ele chegue, pode ser que ele se perca, pode ser que ele seja corrompido. Você não tem essa garantia. Tá? Se ele for corrompido, você até consegue detectar, mas ele não vai fazer a retransmissão automaticamente. Então, nesse caso, né, não posso dizer que ele tem um transporte confiável como o UDP. Tá? Ele não numera mensagens, ele não entrega na ordem. Ele manda, você manda né, é o melhor esforço. Ele faz o serviço de melhor esforço. Ele vai tentar entregar, se conseguir, ótimo, se não conseguir, paciência. Ele não oferece confiabilidade, ele não oferece controle de fluxo, controle de congestionamento, temporização, garantia de vazão, segurança, nada disso. Basicamente, ele é uma extensão sem luxo do IP. O que o IP oferece é o que o DP oferece. A única coisa que ele faz a mais é multiplexar para você poder usar várias conexões no mesmo hospedeiro. Então, ele cuida da multiplexação, ele cuida de usar números de portas e tudo mais. Mas ele não faz nada além do que o IP faz em questão de confiabilidade e esse restante de serviços. Tá? Porém, ele não requer uma configuração de conexão. Você pode, né, você tem lá uma porta UDP esperando dados, você simplesmente envia os dados para ela e pronto. Não precisa abrir conexão, não precisa fechar a conexão. E aí alguém pode perguntar, né, por que se incomodar então com o UDP, né? Se o TCP tem uma série de coisas a mais, por que eu vou querer me preocupar com o UDP? Por que eu vou querer fazer um serviço que usa UDP? Porque nem sempre eu quero essas coisas aqui, né? Então, transporte confiável, por exemplo, se eu estou fazendo uma transmissão usando um aplicativo de VoIP, transporte confiável não ajuda muita coisa para mim, porque se um pacote se perde, é corrompido e eu preciso mandar ele de novo, ele pode chegar depois do ponto que ele já devia ter sido reproduzido e ele já não serve mais para nada. Então, não tem necessidade de eu usar transferência confiável nesse caso, né? Eu posso querer abrir mão também do controle de congestionamento. Eu posso fazer esse controle no meu próprio software, né? Porque aqui eu fico preso se a rede está congestionada, minha vazão fica limitada. Se eu não faço controle de congestionamento, eu consigo mandar dados tão rápido quanto eu conseguir. É claro, se eu mandar muito rápido, vai perder, né? Vai ter muita perda. Então, não adianta nada eu despachar os pacotes super rápido se mais da metade vai ser perdido. Mas eu posso, de alguma forma, fazer o controle de outra forma. Tá? Se eu estou transmitindo vídeo sob demanda, eu posso ver, por exemplo, que se está perdendo muito pacote, eu baixo a taxa de transmissão e começo a enviar vídeo em tempo real, né? Para errar. Transmitindo vídeo em tempo real. Novamente, não adianta mandar o pacote atrasado porque chega depois do ponto de reprodução.
Isso quer dizer que eu não vou controlar congestionamento? Não, se eu vejo que está perdendo muito pacote, eu diminuo a resolução, começo a mandar numa resolução menor e isso resolve o problema da mesma forma. Tá? Então eu posso contornar aí o TCP. E o que o TCP não oferece, nada impede que eu implemente isso em nível de aplicação. Então eu posso implementar o meu próprio transporte confiável, o meu próprio controle de fluxo, meu próprio controle de congestionamento. Tá? E de fato isso já é feito. A gente vai ver mais tarde que tem um protocolo aí muito usado que estão, né, usando já ele sobre o UDP para evitar a questão da conexão, para evitar que você tenha a latência extra da conexão, ou para evitar outros problemas que você pode ter, como a reordenação de pacotes e tudo mais, né? Então, tem casos em que eu abro mão do TCP em favor do UDP, porque eu quero fazer as coisas do meu jeito na camada de aplicação. Tá? E dá para fazer, só que, né, dá muito mais trabalho do que você simplesmente deixar para o TCP. Então, sempre que dá para usar o TCP, é preferível fazer via TCP mesmo, porque ele já cuida de tudo. Né? Mas se você desenvolve, como desenvolvedor quer fazer da sua forma, você pode fazer também. Nesta tabela, nós temos algumas aplicações de internet, o protocolo que elas usam na camada de aplicação e o protocolo que elas usam na camada de transporte, que fica abaixo da camada de aplicação. Então, por exemplo, o e-mail, a transferência de e-mails entre servidores, ela é feita via SMTP. O SMTP que está descrito na RFC 2821. Então, um protocolo aberto. Todo mundo que quer implementar um servidor de e-mail pode implementar o SMTP e ele usa o TCP na camada subjacente, porque ele precisa da confiabilidade, né, das garantias que o TCP oferece. Terminal de acesso remoto, Telnet, né, para você abrir uma sessão remota num terminal, via texto, né, ele não suporta gráfico, só texto. Telnet definido na RFC 854 também usa TCP como subjacente. Não, né, ele precisa da confiabilidade também. E também da conexão, enfim, ele acaba fazendo uso de várias coisas do TCP, vários serviços do TCP. No caso da web, a web usa HTTP, definido na RFC 2616, também usa o TCP, como a gente já viu. Transferência de arquivos, pode usar o FTP, que está definido na RFC 959, também usa TCP. Então, todos eles usam, né, serviços de confiabilidade, de ordenação dos dados, dentre outros aí do TCP. No caso de streaming, né, fluxo de multimídia, aí você tem vários protocolos que podem ser usados. Por exemplo, o YouTube usa o protocolo HTTP. Tipicamente, né, vai estar, né, sobre o TCP. Os HTTPs, as versões do HTTP que nós usamos hoje, exceto aí pela versão 3, que é uma novidade que ainda está engatinhando aí, né, está só em testes ainda. Mas fora isso, o HTTP ele roda tipicamente, né, sobre o TCP. E assim o streaming do YouTube funciona, né, via TCP também. Mas tem um outro protocolo de tempo real, que é aberto, o RFC 1889, tem um RTP, e ele roda sobre o UDP. Tá? Para transmissão de dados em tempo real, é mais interessante o UDP por não ficar sujeito aí a ser transmissões e por ser um pouco tolerável à perda. Vale o mesmo para a telefonia da internet. Você tem protocolos abertos, né? Como o SIP, o próprio RTP, e tem alguns proprietários como o Skype. E, novamente, alguns vão optar por TCP, outros por UDP. Normalmente, as aplicações que usam UDP, elas também funcionam como TCP como segunda opção. Tá? Alguns usam só TCP, outros eles preferem o UDP, mas se não der para conectar via UDP, eles conectam via TCP. Isso porque o tráfego de UDP é bloqueado em algumas redes. Tem alguns administradores de rede que optam por bloquear tráfego UDP, justamente porque o UDP não faz o controle de congestionamento, né? Então, alguém trafegando dados via UDP de maneira indiscriminada, né? De uma maneira mais irresponsável, poderia congestionar a rede facilmente. Né? Várias conexões TCP concorrendo, elas tendem a se equilibrar, a usar a mesma quantia de dados que as outras, né? Acaba havendo uma certa equidade, porque elas trabalham com controle de condicionamento e elas conseguem se ajustar para a vazão ali que elas estão conseguindo. Então acaba ficando meio que uma divisão por igual.
O UDP ele pode chegar ali e enviar mais dados do que a rede comporta, atrapalhar as conexões TCP sem benefício nenhum, né? Então, alguns administradores optam por bloquear. Por conta disso, esses protocolos, se eles não conseguem uma conexão via UDP, eles ainda tentam uma conexão via TCP. Mas o preferencial acaba sendo o UDP, e nas redes que não são bloqueadas, eles vão usar o UDP normalmente. Bom, então nós vimos nos slides anteriores que tem algumas coisas que nem TCP e nem UDP oferece, né? Uma delas é a questão das temporizações, né? Não tem como você garantir. Então, se eu preciso de uma aplicação que precisa de uma temporização mínima, ou de uma vazão mínima, eu não tenho como fazer isso. Então, eu já preciso adaptar minha aplicação para a situação em que ela não vai ter largura de banda suficiente. E a maioria das aplicações lidam com isso de uma maneira bastante razoável, né? Por exemplo, aplicações de videoconferência, se ela percebe que a conexão está ruim, ela começa a diminuir a qualidade do vídeo. Eventualmente, ela até desliga o vídeo, deixa só o áudio, né? Que de repente é mais essencial. Então, tem formas de lidar com isso sem, né, precisar da garantia, né? Porque se você realmente precisa da garantia, aí não tem o que fazer, né? Tem outros recursos, por exemplo, como a aplicação de controle de qualidade, de priorizar pacotes. Então, eu posso configurar roteadores para priorizarem pacotes de determinado tipo. Então, na minha rede local, na minha rede pessoal, posso ir lá configurar meu roteador para priorizar pacotes de áudio e vídeo, por exemplo, em relação a pacotes de torrent. Isso eu posso fazer. Mas, assim, garantia não existe, né? Você precisa que a sua aplicação lide com isso. E se não tiver a vazão suficiente ou se a latência ficar alta, não vai ter o que fazer. Eu vou ter que aprender a lidar com isso de alguma outra forma. Porque nem TCP nem UDP garantem vazão mínima e nenhum dos dois também garante uma latência baixa. Então, eu vou ter que lidar com aquilo que eu tenho. Outra coisa que nenhum dos dois oferece é a criptografia. Nem TCP nem UDP oferece criptografia. Então, se eu mando uma senha em texto, pelo socket, ele vai atravessar, essa senha pode atravessar a internet em texto legível, em texto que alguém vai conseguir ler e copiar, né? Então, tem como eu deixar a internet segura, sendo que o TCP e o UDP não oferece isso? Tem. Lembra que a gente falou que na internet não existe uma camada de sessão, uma camada de aplicação, mas se você precisa das funcionalidades dessas camadas, você pode implementá-las na camada de aplicação. E é justamente aí que entra o SSL. Então, o SSL, ou o TLS, né, que é a versão mais nova e mais segura, a gente chama às vezes de SSL por convenção, né? Porque a gente se acostumou a chamar assim. Mas o SSL, na sua última versão, já não é mais considerado seguro. O que a gente usa hoje é o TLS, esse sim, mais seguro. Mas a gente fala disso quando a gente for falar de criptografia. Então, via de regra, a camada de criptografia ela vai funcionar como uma API também, né? Você vai acessar ela com a aplicação. Em vez de você enviar diretamente aí os seus dados para o TCP, você envia para a API de SSL, ela criptografa os dados e envia para a conexão TCP. Então, ela garante aí no caso que os dados não vão ser legíveis caso eles sejam interceptados, tá? Então, o SSL fica fazendo um intermediário entre o protocolo de aplicação e o TCP. Tá? Então, para usar, por exemplo, a web de maneira segura, em vez do HTTP conversar direto com o TCP, ele conversa com a camada de SSL, que por sua vez conversa com a camada TCP. E eu posso fazer isso então com várias aplicações, de modo que elas se tornem seguras para uso na internet. Tá? Então, apesar do TCP e o UDP não ser seguro, eu posso implementar uma camada de segurança lá em nível de aplicação, mas, né, apesar de estar na camada de aplicação, está abaixo, ali, tecnicamente abaixo da camada, abaixo do protocolo de aplicação. Né? Os dois estão na mesma camada, mas um está fazendo uso do outro. No caso, o protocolo de aplicação fazendo uso do SSL, que por sua vez faz uso da camada de transporte, que é o TCP, ou pode ser o UDP também, né? Hoje tem protocolos que implementam a criptografia em cima do UDP também para
determinadas tarefas, tá? Então, dá para deixar o TCP seguro, tá? Mesmo que o transporte não seja seguro, eu posso garantir a segurança na camada de aplicação. Mesmo que eu não, eu vou mandar uma carta pelo correio e eu não confio nos funcionários, nos carteiros que vão trabalhar para levar essa carta ao seu destino. Eu acho que de repente eles podem abrir e ver o conteúdo. Isso vai me impedir de usar o serviço? Eu posso usar o serviço assim mesmo e garantir que ninguém vai entender o conteúdo? Eu posso se eu usar algum tipo de cifra lá no meu texto, né? Que se alguém abrir não vai conseguir entender. É justamente isso que o SSL faz. Tá? Ele garante a criptografia, ele garante aí que os dados não vão ser lidos ou mesmo mexidos por alguém de fora, usando, por exemplo, uma assinatura digital. Você faz uma assinatura digital que se alguém mexer não vai bater os dados dessa assinatura, o hash não vai bater e você consegue saber que o dado foi alterado. E você consegue fazer isso simplesmente na camada de aplicação. Tá? Então, é uma maneira de deixar o TCP e eventualmente o próprio UDP mais seguro.